oposição a esse romantismo que vai se desenvolver na Alemanha, a França, com Descartes, que vocês acabaram de falar aqui, vai desenvolver uma outra concepção do indivíduo, que é o racionalismo, que vai dar ênfase e foco na razão. Como que a França vai desenvolver isso? Através da concepção do indivíduo que vai surgir na França, muito em função da França ter unificado a aristocracia no Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes, na verdade, foi uma concepção, foi um lugar, foi uma usina de produção de cultura. Então, na França havia a febre, né, e uma burguesia incipiente que ficava em relação com o Palácio de Versalhes e a produção, né, de cultura que havia no Palácio de Versalhes. O Norberto Elias, no livro chamado Processo Civilizador, descreve de uma maneira magistral esses dois movimentos culturais que vão formar a França, a razão, o predomínio da razão, e na Alemanha o predomínio do romântico, do afeto e do sentimento. Então, quando eu estou falando assim, de razão e sentimento, eu estou falando de uma oposição, né, de uma cultura francesa, né, que predominou, que privilegiava a razão, e uma cultura alemã que privilegiava as emoções. Isso a gente pode ver pela natureza do romance. O romance, o que é? É uma obra do romantismo. Claro que vai haver romance também na França. Então, quando eu estou falando disso, não estou dizendo que na França não se valoriza o sentimento. Valoriza, pelo cuidado, que a razão é o elemento condutor da cultura francesa. E que na Alemanha não se valoriza a razão, claro, tanto que o Kant escreveu uma crítica à razão tomada como coisa pura, sem levar em consideração as outras questões, que são as questões do sentimento. Mas predominava na Alemanha o afeto e o sentimento, enquanto que na França predominava a razão. Tanto que a França vai desenvolver uma filosofia que é o racionalismo, que vai inspirar, né, o desenvolvimento da psicanálise que teve na França, através do estruturalismo, que é um dos elementos da razão. Então, a psicanálise que consegue se desenvolver na França vem através da razão, vem através da estrutura, da noção de estrutura, que vai ser onde o Lacan vai se basear para desenvolver toda a psicanálise na França. E a psicanálise freudiana vai estar centrada, basicamente, no conceito de pulsão, que é um conceito que ele vai determinar dois elementos de manifestação dessa pulsão. Né? O Freud, ele vai ser uma pessoa que vai usar da ideia de desenvolvimento, que é uma ideia desenvolvida pelo Darwin, seguramente um dos cientistas mais brilhantes, né, no final do século XIX, segunda metade do século XIX, vai influenciar profundamente a obra do Freud. Não vai ter muita entrada na França, Darwin não entrava muito na França, em função do catolicismo que bloqueava. Né? Só que na Alemanha, ao contrário dos Estados Unidos, né, quando os puritanos bloqueiam Darwin até hoje nos Estados Unidos, né, Darwin é inglês. É uma outra coisa, eu não vou entrar muito no contexto inglês hoje, vou pegar esses dois contextos franceses. Né? Se bem que o contexto inglês também, né, a questão do afeto e dos sentimentos é muito valorizado, da mesma maneira que no contexto alemão. Bom, por que eu estou falando isso aqui hoje? Porque vocês têm aqui um grupo que estuda o problema dos sentimentos. E isso é brasileiro, isso é caro do contexto brasileiro. Então, se na França desenvolveu uma psicanálise estruturalista e na Alemanha desenvolveu uma psicanálise freudiana, desenvolvimentista, que tem essa noção de desenvolvimento baseado no conceito de pulsão, né? E na Inglaterra vai desenvolver uma outra psicanálise fundada nas relações de objeto, que vão valorizar também a questão dos afetos, não só a razão, mas os afetos. Né? O Brasil vai absorver todas essas psicanálises, inclusive a americana, que vai trabalhar com psicologia do ego, psicologia do self, etc. E no Brasil nós vamos conviver com esses quatro grandes paradigmas da psicanálise, o paradigma da estruturação do sujeito na França,
paradigma pulsional freudiano, paradigma relacional funcional, que é a psicanálise inglesa, ucraniana, basicamente ucraniana. O Winnicott também está incluído aí, que inclusive o Winnicott foi supervisionando a Melanie Klein, conviveu com ela, apesar de ter feito desenvolvimentos bastante originais, mas ele também trabalhava com esse paradigma. E o paradigma relacional, que é o paradigma que vai desenvolver nos Estados Unidos, relacional, né, que vai ser o desenvolvimento da psicanálise americana, que é basicamente oriunda da Anna Freud, a psicologia do ego, que vai desenvolver lá, hoje modernamente, a psicologia do self, que vai se desenvolver lá. Então, no Brasil, nós temos esses 4 grandes paradigmas que entraram aqui. E a diferença é muito interessante, que quando a gente vai para um congresso na Europa, você tem um francês falando, ninguém entende aquilo ali a não ser brasileiro. Os ingleses não entendem e não participam. É muito esquizofrênico no congresso da IPA, né? Porque se tem um inglês falando, os franceses não vão. Né? Porque se você escuta um francês, só fala para francês. Todos os franceses, quer queiram ou não, trabalham com estrutura. Eles trabalham com noção de estrutura. Né? E que, vamos dizer que é lacaniano. Nem sempre são lacanianos. Às vezes é uma noção de estrutura que sai um pouco da ideia do Lacan de estrutura. Entendeu? Então, o Lacan vai fazer isso, que ele faz um retorno à Freud. Então, a gente escuta aqui no Brasil, é muito engraçado. Né? Para mim, então, que estou estudando isso, quando você fala assim, não, Freud começou isso, mas o Lacan desenvolveu. O Lacan não desenvolveu nada do Freud. Quer dizer, o Lacan faz um retorno a Freud, mas quando ele volta de Freud, ele volta a Lacan, ele não volta a Freud. Não. Então, quer dizer, o que eu gosto muito de dizer, né, é que o importante no Lacan é estudar o retorno de Freud, não o retorno a Freud. O retorno a Freud é móvel, todo mundo vai e volta, né? Freud volta. O retorno de Freud, e que quando ele volta francês, como o francês faz com tudo. Faz com culinária, faz com as artes. A comida francesa, né, basicamente, é grega, que passou pela Itália e chegou na França, que foi modificada e virou comida francesa. Mas se você for ver, a origem daquilo ali é grega. A gente tem muitas ilusões, né, com relação a essa questão. Então você vê que essa noção de estrutura, ela vai passar por tudo isso, pela música, pela arte, pela culinária, pela literatura, que é uma forma de arte, né, pela música formal, pela música clássica. E por tudo isso a gente vai perceber, né, que essas características vão dar uma certa identidade. E o Brasil, qual é a identidade do Brasil? É um problema.